almanaque a versão nova da história do João. Levou Maria ao bosque passear e borboletas lindas apanhar. Mariazinha não sabia não das intenções do João. A verdade está no almanaque, pois o tal passeio foi de Araque. Na escuta do que esta canção me diz, a apresentação de Agamenon Viana, o podcast que traz comentários musicais, informações sobre música, sempre, né, trazendo curiosidades para você ouvinte, e este ano especialmente a vida do cantor Roberto Carlos, o início da sua carreira, as suas tentativas e frustrações no Rio de Janeiro, logo no finalzinho ali da década de 50, e ele se aventurando, ele querendo, mudando de estilo e tentando rádio, tentando televisão, sendo cantor de boate, e agora ele vai tentar gravar, né? Nós estamos ouvindo aqui a primeira gravação do Roberto Carlos, que essa música tem toda uma história que eu vou contar aos poucos. Chama-se João e Maria, está em sol maior. É uma composição do Carlos Imperial, mas Carlos Imperial, era tido como o rei da pilantragem. Eu ainda vou ler a biografia do Imperial, mas já sei muito detalhe. Imperial, ele era conterrâneo do Roberto Carlos, era lá de Cachoeira de Itapemirim, e ajudou muito, muito mesmo Roberto Carlos no início da carreira. O Carlos Imperial, ele se metia com tudo que era arte, era clube de rock, era revista de fotonovela. Roberto Carlos também foi ator de fotonovela, né? Naquelas revistas que tinham aquelas novelas antigas que aparecia só a fotografia e as frases, tipo quadrinho, né? Pois não é que Imperial conseguiu para ele isso aí também? É. E aí, vamos continuar aqui lendo o relato, né? O início, mais uma vez, de João e Maria. Esse violão aí é do Baden Powell. E esse flautista é o mesmo que gravou com o João Gilberto, hein? Bom, deixa-me ver aqui. Deixa eu continuar lendo para que você entenda melhor. O cantor se alternava no palco com sua colega de trabalho, a morena Geni Martins, chamada de a mais Lollobrigida das cantoras da noite, numa referência à atriz italiana Gina Lollobrigida, então no auge. A adepta do estilo mais tradicional de interpretação, Geni brincava dizendo que Roberto, olha só isso aqui, Roberto cantava com a voz da fome. Em julho, ela deixou a Boate Plaza para trabalhar na Boate Dominó, mas antes e depois dela, Roberto dividia o palco com outras cantoras, outras croners, que também atuaram ali, como Valéria Miller, Cléa Marques, Tânia Maria, Sônia Claride, Milena Salvador e Claudete Soares. Essa se tornou muito famosa, né, a Claudete? E por falar em mulheres, um colunista dizia que o jovem croner do Plaza estava, não é? Balançando muitos corações femininos, inclusive o de uma viúva que vai lá aplaudi-lo quase todas as noites. Anos depois, o próprio Roberto confirmaria que ele era mesmo tentado naquele palco, né? Às vezes eu estava cantando e de repente aparecia um bilhetinho na minha mão. Certa noite, quem também apareceu por lá foi o seu conterrâneo, tá vendo aí? O Carlos Imperial, recém-chegado de uma viagem ao exterior. Ô, meu filho, o que você faz aqui no Plaza? Vi o seu retrato na porta. O que está acontecendo? Roberto Carlos informou de que havia abandonado o rock
e agora era um cantor de bossa nova, né? O quê? Bossa nova? Espantou-se Imperial, né? Que costumava frequentar aquela boate em noites de jam session, né? Ficava livre para todo mundo dar canja, improvisar. E nunca pensou que poderia encontrar ali né, o Elvis Presley brasileiro, que ele apelidou Roberto Carlos, né? Deu esse cognominou. O Elvis Presley brasileiro. Não sei como o tempo passou rápido, antes de 57, 58, 59, uns 2 anos, menos de 2 anos, já havia essa mudança toda. Roberto cantando o estilo de João Gilberto. O outro não, então explicou que depois de conhecer a bossa nova, tudo mudara, né, o Roberto? Que aquela fase do rock era coisa do passado, né? Imperial sentou-se a uma mesa e ficou ali para ver e crer. Naquela noite, Roberto Carlos se apresentou acompanhado pelo conjunto do violonista Bola 7, pseudônimo de Djalma de Andrade, grande músico negro, daí o apelido de teor racista, como era então comum. Eu gostei, achei muito bacana ele cantando bossa nova, afirmou Imperial. Na época, a imprensa constatava uma mudança no cenário musical brasileiro. O samba de roupagem nova, sobre o moderno, né, tomou conta da noite, afirmou um colunista. Os ritmos estrangeiros foram relegados a plano inferior, o que não acontecia há muito tempo. O teleco-teco associado ao estilo de Johnny Alf, a harmonia, né? A harmonia das melodias de tom e a batida peculiar do violão do João, constituiu-se na coqueluche do momento. Quer dizer, houve uma mudança, as pessoas abandonaram aquele estilo velho, né? Nas boates que trabalhavam com hi-fi, que eram os discos, né? Os discos de João são os mais pedidos e as músicas de Tom e Vinícius meritoriamente ocupam um lugar de destaque. Portanto, era um contexto favorável a um jovem cantor de samba canção e bossa nova. E naquela mesma noite, Imperial vislumbrou que aquele garoto que conhecera imitando Elvis Presley poderia muito bem se tornar um novo João Gilberto. Aí está. O Imperial, ele mudava rapidamente de uma coisa para outra e se metia com cinema, com teatro, com produção, com direção, com composição. Ele era versátil, ele fazia shows com mulatas, né? E aí, até mesmo nas escolas de samba, aquele cara que diz 10, nota 10, que dizia, né? Era o Carlos Imperial, né? Nova da história do João, levou Maria ao bosque. Denilson Monteiro, biógrafo de Imperial, afirma que ele tinha um modo muito peculiar de compor música, que ele próprio explicara a Edson, que era companheiro do Clube do Rock. Passa lá no meu apartamento, eu tenho uns discos de Beethoven, de Debussy, de Chopin. A gente ouve e vai tirando um pouquinho de cada um, e depois é só juntar tudo que sai uma música. Essa era a maneira como o Imperial compunha, ouvindo música erudita, né? Música clássica. Aí Bastos atendeu ao convite e juntos fizeram Fora do Tom, que é outro samba, sátira à bossa nova, que eu vou tocar daqui a pouco, né? Que é o outro lado desse disco aí, do Roberto Carlos, então. Agora, olha só, o que descreve aqui é o seguinte, é que eles fizeram as músicas e foram tentar as gravadoras, então passaram simplesmente por todas as gravadoras que existiam no Rio de Janeiro. A Chantecler, a Continental, a Polydor, a Odeon. Meu Deus, até conseguir gravar essas duas músicas aí. Mas aí eu vou ter que dar mais outra lida aqui. E aí vou
passando para você, ouvinte, no que esta canção me diz, o que aconteceu com o Roberto Carlos em seguida, porque também ele perdeu este emprego, o emprego da Boate Plaza. Aí ficou tudo mais difícil também. Havia a promessa do Imperial, né, mas o Imperial não era dono de gravadora, ele tinha que levar o Roberto e apresentar e tentar convencer, mas os empresários lá, os chefões diziam: não, rapaz, não faz o nosso estilo, eu não quero, tal. E aí mais um não e mais um não. Era uma vez João, era uma vez João, era uma vez João, Joãozinho. Bom, aqui ele está dizendo que era uma vez João, quer dizer, já estava achando até que ia superar o João Gilberto. Mas nada disso aconteceu, né? Então vamos aqui que tem mais coisa. Da história do João, levou Maria ao bosque passear. Havia um colunista que disse que o Roberto seria em breve, né, um sucesso, mesmo fora do Plaza, né, com o seu sambinha Fora do Tom, né? Bom, A verdade está no almanac. o Fora do Tom é um samba feito em como é que se diz? É uma sátira, né, ao que o desafinado do João Gilberto, né? E aí nós vamos já ouvir também essa música. Hoje eu estou aqui um pouco me perdendo aqui no texto, mas eu vou levar a você a informação já. Alguém que tinha contatos, conhecimentos no meio era o Imperial, né? E além disso ele tinha o ímpeto e o caradurismo necessários para romper qualquer barreira e chegar aos escritórios dos chefões das companhias de discos. Carlos Imperial sabia, por exemplo, fingir-se de surdo quando ouvia um não, e de cego diante das portas que ostentavam avisos de entrada proibida. Naquele tempo era difícil para um cantor conseguir a oportunidade de gravar. Como não existiam fitas demo, ele tinha que chegar com o seu violão na frente do diretor ou do maestro da gravadora e dar o seu recado. Então, Mariazinha não gostou não do papel. não era fácil de jeito nenhum, não era fácil mesmo. Então, o bloco já está terminando de novo, o terceiro bloco, e eu não concluo aqui. Mas eu vou dizer, antes de terminar o bloco, que o Imperial procurou auxílio em tudo quanto foi produtor. E até o Chacrinha, Abelardo Barbosa, foi encontrá-lo na Rádio Mauá, e ao final do seu programa o apresentou a Roberto Carlos. Então veja bem, o Chacrinha já era um veterano, já trabalhava lá, e o Roberto começando. Chacrinha me recebeu muito bem, com muito carinho, com muita simpatia, recordou Roberto Carlos. De início, o recomendou a João Leite, diretor artístico da Chantecler, gravadora paulista que tinha como logotipo um galo e uma clave de sol. Era basicamente dedicada à música sertaneja, mas naquele momento decidira ampliar e diversificar seu elenco, contratando alguns jovens como The Jet Blacks, Sérgio Reis e Valdir Soriano. Olha aí. No próximo bloco você vai ouvir o desfecho dessa história, dessa gravação do Roberto Carlos em suas muitas e frustradas tentativas. O passeio foi de Araque. Mariazinha não gostou não do papelão do João, mas o fim não está no